Certo, pessoal? Estamos de volta com outro vídeo. Estamos aqui com o nosso novo amigo, Gage, e estamos apenas, comendo uma refeição com ele. Eu acho que é especial em Lucas 24, é legal como quando Jesus é ressuscitado, os discípulos vêm a ele e ainda não entendem que é ele, mas ele pede peixe a eles. E assim que eles comem à mesa, diz que ele abriu suas mentes para as escrituras, então eu acho que uma refeição é poderosa. Estamos passando o tempo com o Gage hoje, só daqui a pouco. Como você está hoje, cara? Estou bem. Só sabe, indo. Sim. Acabei Sim. de voltar de uma viagem importante, na verdade. Foi uma viagem de Deus. Sim. Basicamente, você sobe e encontra o Senhor e volta. Sem palavrões. Certo, É uma viagem importante. E você está falando, é uma viagem física ou está falando, é uma viagem de drogas? Como uma viagem física e de drogas. Certo. Interessante. Quando isso aconteceu? Recentemente, 2019, 16, algo assim. Ok. Sim, mano, falaremos mais sobre isso em um momento, porque quero ouvir um pouco mais sobre isso. Mas eu te fiz uma pergunta lá dentro, só quando estávamos conversando, mas a primeira coisa que te perguntei foi há quanto tempo você está aqui, cara? Você disse que é há muito tempo, mas... 26 dias. Na rua, 26 dias, e eu sei que perguntei isso a você lá dentro também, mas... como é quando as pessoas passam por você? Você disse que se sentiu ignorado, mas como tem sido isso? Tem sido... Eu me senti excluído. Excluído. Realmente excluído. Mas estão começando a melhorar novamente. Fome. Eu notei que desde que consertamos tudo, tá tudo voltando, sabe? Estamos voltando pra isso. E como pessoas, não podemos esquecer quem somos como pessoas, sabe? Sim. Isso é o que eu acredito. Quando você diz nós consertamos, o que você quer dizer? O que vocês consertaram? Algo importante aconteceu que é inexplicável, mas posso dizer que nós como pessoas estamos juntos e devemos viver mais. E devemos viver o quê? Viver mais, quer dizer, viver Certo, pra sempre. Certo. E como isso parece pra você? Vida. Então, já que você pensa que a vida é onde prosperamos, o que você acha que acontece quando morremos? Nós vamos para outro lugar no tempo. Outro lugar no tempo? Interessante. Agora, quero voltar a algo que você mencionou antes, porque foi uma pergunta que eu sei, quando perguntamos como é quando pessoas, passam por você e parece que você é ignorado e se sente excluído. E você disse anteriormente que fez uma viagem com drogas e foi lá e encontrou Deus. Então, você sente que essa é a única maneira de se sentir visto? É quando você tem que fazer essas viagens para encontrar Deus? Não necessariamente. O que eu senti é... Você basicamente pode fazer essas viagens todos os dias. Você tem que ter fé. Tudo começa com fé. Se você tiver fé, qualquer coisa é possível. Então, você disse que com fé e usando as drogas você pode fazer essas viagens, certo? Correto. E é para encontrar Deus? Correto. Cara, isso é tão interessante que você disse isso. Porque eu tomei cogumelos mágicos. Tá bom. Foi o que eu fiz. Eram os cogumelos mágicos do presidente. E tomando os cogumelos mágicos você encontrou Deus? Correto. Entendi. Cara, obrigado por compartilhar Eu isso. sinto mal. Antes de eu contar um Absolutamente. pouco da minha história, gostaria de saber o que você pensa sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é real. Ele é real? Ele é Deus? Ele é o Filho de Deus. Não há como você jamais entrar no lado de Deus. Nível, nunca. Deus é uma energia infinita que vem de dentro para fora. Deus, se você for tocado por Deus, verá Deus. Em algum momento você verá Deus. É uma energia infinita de dentro para fora.
não há como você alguma vez tocar essa energia e se tornar essa energia. Você só pode encontrar essa energia. Interessante. Sabe o que quero dizer? Cara, obrigado por compartilhar isso. Vou te contar um pouco da minha história. Eu nunca usei coisas como cogumelos mágicos, nunca usei drogas, nunca bebi álcool, mas crescendo eu fazia outras coisas para tentar preencher esse vazio no meu coração. E quando eu tinha 17 anos eu estava dentro de um Waffle House, porque sou da Geórgia, e tive um encontro com Jesus. E naquele dia entreguei minha vida a Jesus, então eu acredito que Jesus é Deus. E eu tive esse encontro sem usar cogumelos mágicos ou drogas. E então acho interessante e o que percebi naquele dia foi que pensei que todas essas coisas eram amor. E pensei que as coisas que eu estava fazendo para preencher o vazio no meu coração me amavam de volta. Mas não amavam, porque iam embora. Elas temporariamente preenchiam um vazio no meu coração e depois iam embora. E se me amassem, ficariam. Então, sim, vou pegar uma batata frita. Obrigado, cara. Agradeço. Obrigado. E assim eles nunca ficavam. E eu pensava, essas coisas não me amam. Eu tinha dificuldade em confiar nas coisas. Então, quando eu tive esse encontro, eu estava com muita ansiedade e depressão. E eu disse, Jesus, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. Desde aquele dia não tive mais ansiedade ou depressão. E nesse dia eu conheci Jesus Cristo, eu conheci Deus e não precisei usar cogumelos mágicos. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quão incrível seria se você conhecesse Deus agora mesmo, sem usar drogas ou substâncias? Tudo bem. E nós dois teríamos a fé. Seria incrível. Isso seria legal, não seria, mano? Sim, cara. Seria. Isso é tão legal. Naquele dia eu estava no Waffle House. Ei, cara, você quer uma tragada? Tipo, você quer fumar minha última tragada? Tá bem ali, cara. Isso é bem legal, Ei, cara. é o Nick. Sim, Christian Green. Legal. Sou o Bryce, a propósito. Prazer em te conhecer. Tá tendo um bom dia. Cara, você é uma criança. Não fale com um adulto na minha frente. Quantos anos você tem? Tá. Não, eu não dou a mínima. 20. Você ainda é uma criança. Se você não pode comprar cerveja, não fale comigo, garoto. Tá. Pessoas não. Te vejo, mano. Não aceitamos. Algumas pessoas têm uma irrealidade diferente. Sim, está tudo bem. Não me ofendi com isso. Obrigado. Eu não seria. Obrigado, mano. Aquele dia em que eu estava na Waffle House, o que eu estava dizendo era isto. Eu achava que todas aquelas coisas me amavam, como te disse. E quando olho para a história e a narrativa de Jesus entregando sua vida na cruz, é amor, morrendo por alguém como Gage. Agora, se eu salvasse sua vida e o empurrasse para fora do caminho de um carro e eu fosse atropelado e morresse, isso mostraria que eu o amava, mesmo que tenhamos acabado de nos conhecer, certo? E assim Jesus Cristo morreu na cruz, uma morte que nós merecemos, porque o pecado é errado e você sabe como este mundo é perverso. Você vive em Hollywood e vê algumas coisas loucas por aqui, como o pecado, o mal nos separa de Deus. E Jesus Cristo morrendo e ressuscitando, Ele vence a morte porque Ele é Deus. E Ele diz, eu morri a morte que você merece para que você possa viver por mim. Então a redenção da cruz foi para nos restaurar o relacionamento com Ele. E na verdade, as drogas e os cogumelos que você usa não precisam atuar como intermediários para chegar a Deus. Deus se encontraria com você agora porque Ele ama você. Que legal, não é? Isso seria legal. Sim, você me deixaria orar por você e pedir ao Espírito Santo para te encontrar agora mesmo? Absolutamente. Taylor, você quer orar por ele comigo? Pronto? Posso colocar minha mão em você? Tá bem? Jesus, eu te agradeço por Gage. Neste momento, Espírito Santo, você poderia se revelar a ele agora? Agora, Deus permitiria que ele sentisse a sua presença agora, Jesus. Qualquer coisa demoníaca que esteja contra a vida de Gage, eu a repreendo em nome de Jesus. Qualquer coisa além de você pode sair agora. Espírito Santo, preencha-o e toque-o em nome de Jesus. Amém. Você sentiu alguma coisa enquanto estávamos orando por você? Sim. Descreva o que você sentiu. Lavado. Isso é bíblico, cara, porque o pecado é lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa a nossa ficha. Então, na verdade, tudo o que já fizemos de errado, se acreditamos na morte e ressurreição de Jesus e confessamos que Ele é Senhor, Ele limpa a nossa ficha e diz, vejo você como puro, santo, justo e limpo. Isso é maravilhoso. Correto. Diferente, Diferente, certo? Mas e se eu te dissesse que
Deus não é apenas energia, e se eu te dissesse que Ele é um... Ser, e escute isso, porque somos humanos e somos finitos, e nossas mentes são limitadas em entendimento. Deus assumiu a forma de um humano para nos mostrar como viver a vida. Ele não apenas nos disse como fazer isso, Ele nos mostrou e viveu uma vida perfeita. E quando Ele morreu na cruz, Ele era um ser humano perfeito, 100% homem e 100% Deus, Deus em carne, morrendo por nós para nos mostrar como viver e como amá-lo, e nos mostrando como nos amarmos. Então Ele ressuscitou, porque se Ele apenas tivesse morrido e não voltasse à vida, então crer nele seria inútil. Mas porque Jesus ressuscitou dos mortos e mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois que Ele havia morrido e andando pela terra, isso nos mostra que Ele é Deus e que Ele nos ama e Ele quer um relacionamento conosco. Quão poderoso é isso? Muito poderoso. Sim, mano. O que você acha disso? É importante. Importante. Sim, mano, eu te pergunto algo porque te amo, né? Nunca vou te forçar a fazer nada, nós te amamos e espero que você saiba que nossas conversas lá e agora são por amor. Eu não sei o nome do nosso amigo que estava aqui agora e sei que ele estava te oferecendo, tipo, um pouco de erva e coisas assim. E se, tipo, você desse isso pra gente e nós simplesmente pegássemos e você não precisasse mais depender disso, quão legal seria isso? Isso seria legal. Isso estaria bem? Eu adoraria te dar a paz na mente que essas drogas não podem te dar. Sim. Eu lutei por 20 anos com doença mental, onde, tipo, eu realmente, por cerca de 15 anos, eu realmente ouvia demônios me dizendo para me matar por anos. Eu os via no meu quarto e eles diziam para me matar o tempo todo. E nisso, eu realmente achei que estava enlouquecendo, cara. E eu comecei a lutar e outras coisas assim, e eu quebrava meus dedos para anestesiar a dor e a minha mente, porque eu sabia que as drogas me dariam essa falsa realidade. E quando conheci Jesus, foi como se Ele tivesse lavado minha mente e minha alma ao mesmo tempo. E foi como uma paz eterna. E eu realmente acredito que Jesus quer te dar isso, para que quando seus amigos te oferecerem drogas nas ruas, você possa dizer: eu tenho algo melhor para você, cara. Sim. E você pode olhar para eles e dizer como eles podem ter paz se não tiverem as drogas. Porque quão temporário é isso, sabe? Você se sente bem por algumas horas e depois volta e se sente pior, certo? E é porque os demônios querem te dizer que estão te dando paz, mas na verdade estão te dando um desejo muito mais do que estão te oferecendo. Mas Deus, Jesus é eterno. E isso significa que a sua paz é eterna. E Ele quer te dar isso agora mesmo, para sempre. Não é uma troca. É algo eterno. Sim. É por isso que você se sentiu renovado, porque Ele está lavando essas marcas em você, dizendo: Gage, estou te dando paz. Você não precisa usar outra droga. Você não precisa fazer nada. Tudo o que você só precisa receber o amor dele. E você pode acordar todas as manhãs e dizer: Deus, eu recebo o seu amor. Eu recebo a sua paz. Como Jesus morreu sabendo que as pessoas não acreditariam nele, mas Ele o fez mesmo assim para mostrar-lhes que os amava e para lhes dar uma oportunidade. Ele não morreu apenas por alguns, Ele morreu por todos e Ele nos dá a escolha de aceitar e receber seu amor ou não. Você sente que houve pessoas na sua mente dizendo o que fazer ou controlando você ou ouvir Às vozes? vezes. Não coisas de drogas. É mais na linha de tipo, eu sinto isso no meu corpo. Sim, lá dentro. Sim. Posso colocar minha mão no seu ombro rapidinho e só olhar para você e dizer algo do fundo do meu coração? Eu quero que você saiba que nós vemos você, nós amamos você. Você não é ignorado, cara, e Jesus realmente se importa com você. E se você não quiser sentir essas vozes ou ouvir essas vozes, podemos orar e essas vozes podem ir embora. E a única voz que você ouvirá será a voz de Jesus, dizendo o quanto Ele gosta de você, o quanto Ele quer passar tempo com você, o quanto Ele se importa com você e Ele só quer estar com você. E eles vão te dizer que isso não é verdade, porque querem te dizer que isso não é para você, que é uma mentira. E eu sei disso porque me disseram essa experiência. Mas agora, eles podem sumir completamente. Sim. Deus quer isso para você, Gage. Ele se importa. Ele quer isso para você.
Você gostaria que essas vozes sumissem e esse sentimento desaparecesse? Correto. Sim. Eu gostaria que eles fossem embora. Sim, Correto. podemos orar por você novamente e apenas pedir para que eles partam? Sim. Quer orar comigo, Tanner? Nós te amamos, irmão. Hoje é um novo dia para a liberdade. Obrigado. Deus vai limpar sua mente agora e seu coração vai ser poderoso. Jesus, nós te agradecemos por amares o Gage, agradecemos por nos enviares para encontrá-lo. Deus, agradecemos por não termos outro momento além deste para vir aqui e ver. Então, Deus, neste momento repreendemos qualquer demônio que esteja no corpo e na mente dele para sair em nome de Jesus. Nós os repreendemos pelo sangue de Jesus. E Deus, pedimos que saiam em nome de Jesus e nunca mais voltem. De volta, o buraco pedimos para ser preenchido pelo Espírito Santo. Espírito Santo, preencha o vazio onde os demônios estavam antes. Deus, nós o amamos e te agradecemos. Agradecemos que tu o vejas. Pedimos que o laves pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por amá-lo, Deus. Purifica-o, repreendemos qualquer atividade demoníaca contra a vida dele, em nome poderoso de Jesus. Espírito Santo, preencha-o em nome de Jesus. Amém. Você sente bem, mano? Sim. Lavado. Você está lavado. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é um filho de Deus. Você é sou. um filho. A Bíblia diz em João capítulo 8 que todos são escravos do pecado, mas os escravos são temporários. Filhos são para sempre. Deus te vê como um filho, Gage. É assim que ele te vê. Gage, você pode me olhar rapidamente? Este é o seu Pai Celestial dizendo isso. E é isso, Tanner. Este é Deus para você. Gage, eu amo você. Gage, você é meu filho. Gage, sinto muito que você tenha sentido que eu te abandonei, mas eu estive com você e estive te segurando. Sinto muito pelo que o mundo fez a você, porque eu amo você, meu filho. Gage, você é meu filho e eu vou amar você, e vou proteger você, e vou cuidar de você como ninguém mais fez. Gage, você nunca esteve sozinho, porque eu amo você e sempre amarei você. Você nunca foi um fardo, mano. Nunca na sua vida você foi um fardo. Você pode ter se sentido como um fardo no passado. E talvez até ultimamente você tenha se sentido como um fardo porque as pessoas te ignoram por aqui. Mas eu te prometo, mesmo quando você se sentiu negligenciado e abandonado pelas pessoas, Jesus te aceitou, te viu e esteve contigo. Ele te viu todas as vezes que te sentiste sozinho. Eu tenho. Então, mano, há um convite. Que tal tirarmos essa erva das suas mãos e vamos pedir ao Espírito Santo para preencher o vazio do que isso teria feito. Só por um momento, como o Tanner disse, Jesus preencherá para uma eternidade. Que tal? Você quer me entregar esse cachimbo? Eu não tenho um cachimbo. Aquele negócio que aquele cara te deu? Eu devolvi a ele. Ah, você fez? Você tem algo com você que gostaria de nos dar como um Eu não vape ou tenho nada. alguma coisa? Quer dizer, eu tenho um vape, mas meu vape é normal. Sim, cara, quero dizer, mesmo algo assim, sabe, pode ser fácil de se apoiar. Mas é especial. Eu guardo isso. Certo, sou. Eu prefiro... Sim, qual seria esse motivo? Deixei meus pulmões com fumaça. No tempo que desço de uma nave espacial gregoriana. Porque sou um viajante do espaço para o governo. E enquanto o presidente ou alguém pensar por um segundo que eles vão mudar isso, não vão, porque o governo ainda está testando e não é a área do presidente. Tá bem. Mano, vou ser honesto, eu não sei o que é um viajante espacial gregoriano, mas obrigado por compartilhar. Sério? Você gostaria de um refil daquele Dr. Pepper, cara? Quer que eu vá buscar um refil pra você? Acho que eu tô bem. Está bem. Foi legal ver você. Obrigado. Ei, nós realmente te amamos. Posso te dar um abraço antes de irmos? Sim, cara.
amo você, mano, muito, cara. Você acabei de falar com o nosso amigo Gage e... ele era apenas um cara sem teto que eu vi, né? E eu queria dar uma refeição pra ele, conversar com ele, então fizemos isso. E a Tanner e eu estávamos ali sentados e estávamos conversando com ele, porque muitos desses caras sem teto deixam demônios entrar em suas vidas. Então, queríamos ouvir a história dele e conversar com ele e conseguimos orar por ele. Compartilhamos Jesus com ele e compartilhamos o Evangelho. E diga a ele o que você me disse. Tipo, enquanto estávamos conversando, vocês viram no vídeo quando aquele outro cara sem teto apareceu, ele ficou bravo comigo. E deu a ele tipo um cachimbo de maconha. Diga a eles o que você me contou sobre a maconha. Sim, tipo, o que acontece muito, eu acredito que é tão demoníaco, é que eu estarei conversando com uma pessoa sem teto, ou estaremos conversando com uma pessoa sem teto, e de alguma forma, de algum jeito, demônios entram por outra pessoa, como ele recebeu um cachimbo de crack que estava cheio de maconha, basicamente, e alguma outra substância. Mas com isso, na minha opinião, ele permitiu que demônios entrassem em seu corpo físico, que entrou em sua alma e mente ao mesmo tempo ao tomar aquilo, como acabamos de falar, sobre como, tipo, sério, bem antes dele fazer isso, falamos sobre como ele não precisava de substâncias. E então, depois disso, nós oramos para que os demônios fossem embora. E eu literalmente disse na minha oração, você provavelmente não vai ouvir, porque o microfone está em você, mas eu disse que qualquer demônio se manifeste agora mesmo. E logo depois disso, é quando você começou a falar sobre o governo, sabe? Esses então, demônios irritantes, falando sobre o governo, mano. É como você... Eles têm que... Em algum momento eles têm que... podemos preenchê-los com o Espírito de Deus, mas se eles não estiverem dispostos a abrir mão dos demônios dentro deles. Porque eu disse, você tem que deixá-los ir por si mesmo. E eu disse, não os deixe ir em sua mente. E ele os deixou fez, ir né? na Porque mente perguntamos dele. se ele queria deixá-los ir e ele disse que sim. E enquanto estávamos orando, que ele simplesmente não queria. Mas tentamos, tipo, pessoal, às vezes isso acontece. Sabe, você conversa com alguém, senta, faz uma refeição, ouve a história deles, compartilha Jesus e parece que está indo bem e você não há aumento, sabe? É como se você semeasse água e Deus trouxesse o aumento e nós regamos, semearmos e regamos, semearmos sementes, estávamos regando a semente, talvez até mesmo algumas, estávamos regando semente que estava lá antes, mas ele não queria se render e você pode levar um cavalo à água o dia todo, você não pode forçá-lo a beber e então eu fiquei realmente muito encorajado pela conversa. Sim. E eu também quero que vocês sejam encorajados por aquele cara sem teto que me xingou, porque isso não me ofende. Sabe, quando você lê a palavra, eu estava lendo minha Bíblia no caminho para cá e estávamos ouvindo música de adoração. E se eu não fizesse isso, poderia ter ficado facilmente ofendido por aquele cara em minha direção. E eu não podemos deixar que o pecado cometido contra nós produza pecado dentro de nós. É muito fácil deixar que o pecado daquele cara contra mim produza pecado em mim e afete outras pessoas. Mas o pecado dele pode simplesmente sair de mim quando eu tenho o Senhor dentro de mim. Deus te abençoe. Obrigado. Eu posso simplesmente deixar isso escorrer de mim quando tenho Ele em mim. Porque quando não estou olhando para cá, estou cheio de mim mesmo e olhando para o que os outros pensam. Mas quando estou olhando para cá e as coisas estão vindo para mim aqui, isso não me afeta porque não estou olhando para essas coisas, estou olhando para Ele. Então, espero que vocês tenham sido encorajados pelo vídeo. Amo vocês. Inscrevam-se, fiquem ligados para o próximo vídeo e sim. Tchau, cara. Vamos ver tchau. vocês na próxima vez.